Olá, bem-vindos ao webinário sobre os direitos do yoga. Vamos, nos próximos minutos, falar sobre alguns temas, alguns tópicos que são interessantes para praticantes de yoga e também para instrutores de yoga. Vamos falar sobre a polissemia do conceito, 37 significados da palavra yoga. Também ver alguns mitos modernos, nomeadamente o yoga tradicional e autêntico e aquilo que muitas vezes é designado pelo yoga antigo. O que é isso? Que mito é esse? A cronologia, a história da modernidade e da soteriologia do Darshana Yoga, a regulamentação das escolas e dos instrutores e também os direitos dos praticantes e, por fim, oportunidades de trabalho. Bom, começando então pelo primeiro tópico, falar um pouco sobre esta multitude de conteúdos, ou de conceitos, melhor dizendo, que a palavra yoga encerra. Nós temos aqui uma entrada dentro do dicionário Monnier-Williams, que vocês podem consultar na Universidade de Colónia, ele está online, e na página 856 tem uma entrada para a palavra yoga. Só para recordar que Monier Williams foi um juiz britânico que viveu na Índia durante algum tempo e interessou-se por sânscrito e, portanto, elaborou este dicionário. Vocês vejam a quantidade de definições que existem para o termo yoga. Yoga pode querer significar juntar, pôr junto a encantação, charme, meios naturais, método, dispositivo, expediente. Juntar dois cavalos também é um dos significados da palavra yoga. E só para dizer o seguinte, nós temos aqui 37 significados, pelo menos, e é um conceito, ou é uma palavra que tem vários conceitos. Ora, nós temos aqui uma dificuldade que quando transpomos o sânscrito para o Ocidente, nomeadamente para português, que é a nossa língua, tentar entender e tentar delimitar o significado desta palavra. E não é fácil. Portanto, quando nós falamos em yoga, as pessoas pensam sempre em posturas. Posturas que é aquilo que, digamos, está mais agora na moda, é o moderno yoga postural. No entanto, o yoga é uma tradição da Índia, uma tradição pan-indiana neste momento, é uma cultura transnacional, mas que iniciou há milhares de anos atrás e tem uma filosofia prática de vida. Uma das definições que nós podemos utilizar no yoga é aquela que vem no tratado Yoga Sutra de Patanjali, o yoga clássico, se bem que esta terminologia clássico e a divisão do yoga em várias eras também deixa muito a desejar, porque é um construto moderno. A divisão em pré-clássico, clássico e pós-clássico também não é utilizada na Índia. Portanto, houve uma necessidade de nós, ocidentais, agruparmos as categorias do conhecimento de acordo com as nossas grelhas mentais. Então temos no verso 1.2 Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Portanto, o Yoga é... O Chitta significa mente, consciência, padrões de pensamentos. Vritti são ondas circulares, a ideia é uma onda circular, e Nirodha é cessação. Podemos afirmar, com pouca margem de erro, que o Yoga é a diminuição ou a suspensão das flutuações da mente, ou, melhor dizendo, uma forma de naturalmente parar o conteúdo da mente ou parar os pensamentos, os fluxos de pensamentos. A questão aqui que muitos autores e académicos discutem é se o termo chitta significa mente ou significa consciência. E depois ainda podemos perguntar onde é que está a consciência no corpo humano, no ser humano. Está no cérebro, está no coração, está nas células todas. Portanto, haveria aqui muita discussão, tópicos muito interessantes para o debate, mas não é o tema desta conferência de hoje. Continuando, dizendo que das primeiras tentativas para traduzir aquela que nos dias de hoje é considerada para as modernas escolas
que dão formações de yoga, como uma principal fonte de autoridade, os aforismos de yoga, Patanjali Yoga Sutra, para a língua inglesa. Esta comissão, presidida por James Ballantyne, nós encontramos alguns relatos da dificuldade de encontrar pandits em Benares que ensinassem este sistema de yoga. Pandits são eruditos, são escolares que se dedicavam às práticas e também ao ensino destas filosofias. Ora, temos aqui uma situação reportada por Dodson em 2002, no seu livro, que é a seguinte: quando os ingleses estavam na Índia e no final do século XVII, XVIII, aliás, esta primeira tentativa de tradução foi em finais do século XVIII. A questão é que não encontraram ninguém em Benares, ou Varanasi, que ensinasse este sistema de yoga. Então aqui a questão que eu coloco, que é pertinente, é: se não há nenhuma tradição de ensino deste tipo de yoga, porquê que as escolas modernas, que ensinam um yoga postural, não só, mas essencialmente o yoga postural, vão buscar o Yoga Sutra, a principal fonte, e baseiam aí a sua autoridade? É que ancorar esta autoridade no Yoga Sutra, que é uma prática que, pelos vistos, não estava a ser praticada na Índia nesta altura, é um bocadinho limitativo. Ok, então, continuando, fica mais um tópico em aberto. É bom nós podermos pensar de várias formas, e outra das formas que nós temos que refletir em conjunto são chamados os mitos modernos. Nós temos palavras que são utilizadas hoje em dia, como o yoga tradicional, o yoga antigo, o yoga autêntico. O que é que isso significa? Bom, já vimos no slide anterior que temos alguma dificuldade em definir a palavra yoga. O que é que nós entendemos por yoga? São posturas? É meditação? É um conjunto de práticas? E agora, quando nós dizemos tradicional, é tradicional de quem? Quem é que seguia esta tradição? O porquê que é antigo? O yoga antigo. Então, é antigo comparando com o quê? Há um ano atrás? Há 10 anos? Há 5.000 anos? Reparem, nós temos dificuldade em perceber como é que era o yoga antigo. Se nós formos à história e à literatura, essencialmente literatura e arqueologia, os factos que nós encontramos, as evidências que nós encontramos, nós podemos ir para trás no tempo cerca de 4.000 anos, entre 4 a 5.000 anos. E não sabemos ao certo que técnicas é que eram praticadas nessa época. O selo de Shiva, Pashupati, encontrado na civilização do Vale do Indo, ali na zona de Harappa e Mohenjo-Daro, mas a civilização arapiana já tinha um determinado desenvolvimento e, portanto, esse selo mostra um yogi numa postura meditativa. Mas nós não sabemos se esse asana era feito de uma forma dinâmica, se haveria permanência nessa postura, durante quanto tempo é que o indivíduo teria que estar nessa postura. Portanto, são questões que nós podemos colocar para fazer esta ligação àquilo que é tradicional e que é antigo. Ora, se nós não sabemos como é que era na antiguidade, como é que temos esta retórica de poder utilizar a palavra antigo ou tradicional, comparando com o quê, se nós não sabemos o que era o passado? O que consideramos como yoga autêntico e que definição, dentro desta polissemia do termo, é que nós vamos utilizar para caracterizar o significado? A argumentação ortodoxa, utilizada por certos sampradayas, parece primar pela afirmação retórica de ensinar um yoga tradicional e autêntico. Esta questão está longe de possuir uma singela transparência, carece de pesquisa e muita investigação. Repito, o que é que se entende por tradicional e autêntico? Uma frase também muito interessante do Mark Singleton vem precisamente ancorar aqui e que nos diz basicamente isto: é que muitos escolares e também muitos praticantes, para reforçar a autoridade da tradição, vêm afirmar e vêm explorar retoricamente esta questão do yoga tradicional ou do yoga antigo. E, na verdade, não passa apenas de uma apropriação do termo tradicional, antigo, clássico, etc.,
para os benefícios pessoais das escolas e dos instrutores. Este livro aqui à vossa direita, do Mark Singleton, que eu tenho aqui comigo o original, o Yoga Body, de 2010. Mark Singleton fez um doutoramento em Yoga também, e ele tem este livro, Yoga Body, As Origens das Modernas Posturas, ou a origem desta prática do moderno yoga postural. É um tema que está bastante desenvolvido já na academia anglo-saxónica, nomeadamente nas universidades do SOAS, em Londres, Cambridge, Oxford, e nos Estados Unidos também a Loyola University e outras. Portanto, o que ele vem dizer, o Mark, neste livro, é que e o seu trabalho de pesquisa é muito interessante porque ele vai procurar as origens do moderno yoga postural ou do moderno yoga e vai encontrar, de facto, tradições provenientes do sul da Índia que apostam num yoga mais físico. Krishnamacharya, Tirumalai Krishnamacharya, era um professor de ginástica do Palácio de Mysore, do Maharaja de Mysore, e também era instrutor de yoga, professor, formador, um guru de yoga, e também dedicou-se ao sânscrito. E ele veio ancorar a sua prática num suposto texto, o Yoga Kurunta, que segundo ele terá cerca mais de 1500 anos. Portanto, ele vem dizer que as suas práticas não foi ele que as desenvolveu, mas que supostamente nesse texto, o Yoga Kurunta. Bom, a verdade é que ele está sozinho nessa opinião, não é acompanhado pela academia. Ele teve dois grandes mestres de yoga, seus discípulos, o BKS Iyengar e o Pattabhi Jois. Pattabhi Jois, que fundou o sistema de Ashtanga Vinyasa, e o Iyengar também com o método de Iyengar, que é bastante conhecido em termos de alinhamentos posturais. Agora, o que Mark Singleton vem dizer é que, e já Elisabeth de Michelis também vem dizer, Philip Maas, da Universidade de Viena, portanto, toda esta tradição que se está agora nos últimos 10, 15 anos a estabelecer, onde são utilizados conceitos da sociologia, da antropologia, da psicologia também, relativamente aos estudos modernos do yoga. Então Mark vem dizer que, de facto, este moderno yoga é essencialmente um yoga postural. E este yoga postural tem também um propósito. O corpo, provavelmente, agora digo eu, é visto como o templo. O indivíduo, nas sociedades modernas, vai procurar o divino, talvez começando e sendo esse o ponto de partida no corpo. Agora, não esquecer que este tipo de yoga que é praticado na modernidade não tem propriamente a ver com aquilo que nós falamos, a tradição clássica do yoga. Porque nós vamos ver que dentro do Yoga Sutra nós temos muito pouca coisa relativamente ao ênfase que é colocado no asana. Temos 3 versos e esses versos nem sequer falam em nomes de posturas, nem alinhamentos posturais, nem quanto tempo é que temos que ficar na postura, só nos diz Stira Sukham Asanam, ou seja, a postura é firme e confortável. Vamos então continuar com agora uma breve resenha, um mapa sobre a história do yoga. Eu encontrei este mapa na internet, o link está aqui em baixo, não sei se é visível. Bom, não interessa. Acontece que esta datação também é um bocado polémica. Esta é a história do yoga, começa no período védico. Também podemos aqui tecer alguns comentários relativamente às datas. O período védico, o período não terá terminado em 2500, como está aí, provavelmente mais tarde, ou seja, 1500 AC, antes da nossa era. Depois também a época pré-clássica, por exemplo, os Upanishads. Se nós estivermos a falar dos Yoga Upanishads, porque há vários tipos de Upanishads, os Upanishads são a última parte dos Vedas. Portanto, nós temos 4 Vedas e cada um dos Vedas tem 4 partes. E os Upanishads são a parte mais filosófica ou o conhecimento mais metafísico dos Vedas. E, portanto, se nós formos falar dos Yoga Upanishads, a sua data, a data de elaboração, de construção,
é posterior ao Yoga Sutra. Cá em baixo temos também do lado esquerdo referências ao Raja Yoga. O Raja Yoga, alguns autores também colocam aqui o Yoga Sutra de Patanjali entre o século II antes da nossa era e o século II depois da nossa era. Temos o Hatha Yoga, mais recente, ano 1000 ou por volta do século X. Também há aqui alguns autores que colocam o Hatha Yoga um bocadinho mais tarde, posterior, e é certo que o Hatha Yoga não é do século XI, mas mais tardio. Tantra Yoga, também esta data é bastante polémica. Autores que falam nos primeiros textos elaborados da tradição tântrica a partir do século VII, século VIII. E, portanto, esta imagem serve apenas para termos uma ideia muito genérica, muito de raspão, sobre os vários tipos de yoga. Nós temos Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, temos Raja Yoga, e depois o yoga, quando surge, ele vai se expandindo por diversas tradições filosóficas, como, por exemplo, o hinduísmo, o budismo e o jainismo. E o yoga também vai para a Índia. Portanto, nós temos yoga na Índia, temos na China, temos tipos de yoga no Japão e temos também na Índia. Neste mapa nós conseguimos aqui ter uma ideia mais ou menos clara do yoga moderno, aquilo que estávamos a falar há pouco com Krishnamacharya. Vemos agora neste mapa que a modernidade, a maior parte dos autores fala na modernidade a partir de 1890. Vivekananda, Swami Vivekananda, participou no Parlamento das Religiões em 1895, 6 por aí, e há um discurso bastante famoso em que vocês podem encontrar na internet, e foi, digamos, o precursor do yoga no Ocidente. Ele trouxe o conhecimento do yoga, mas o tipo de yoga de Vivekananda, que era um Vedantina, era um homem que defendia a filosofia do Advaita Vedanta, um tema muito interessante também para um próximo webinário, mas Vivekananda vai fazer uma interpretação um bocadinho forçada daquilo que são os Yoga Sutras de Patanjali. Portanto, esta interpretação de Vivekananda, que Vivekananda dá ao Yoga Sutra, é uma interpretação também com raízes vedantinas, com raízes da teosofia, e portanto ele vai elaborar uma determinada visão do yoga. Para Vivekananda, as posturas eram irrelevantes. Não valia a pena praticar posturas, porque o yoga é algo, acima de tudo, mental e espiritual. Começa na mente e vai para lá do espírito, porque recordemos que para estes homens do Vedanta tudo é um. Atman é igual a Paramatman, não é? E, portanto, o yoga surge aqui como práticas no sentido do indivíduo encontrar a divindade, seja ela fora de si ou dentro de si. Esse também é um tema interessante. Bom, e temos aqui também Aurobindo, por exemplo, aqui do Yoga Integral, um lugar muito interessante para visitarem Auroville. Se quiserem ir à Índia, visitem esse lugar fantástico, Auroville. Temos também aqui o Sri Yogendra, fundador da escola Santa Cruz Instituto, também já lá estive em Bombaim. É uma escola muito interessante, também ligada à parte da yogoterapia. E do Swami Kuvalyananda, nós temos aqui os estudos dos efeitos médicos relativamente às práticas de yoga. Kuvalyananda fundou um ashram em Kavalyadama, que fica ali situado entre Pune e Bombaim, e é muito interessante. Eu também visitei há uns anos este centro, estive lá uns dias a investigar, e eles têm laboratórios, têm um departamento filosófico e literário, e têm também médicos a trabalhar juntamente com os praticantes de yoga. Do lado direito, cá em baixo, temos Shivananda, Swami Shivananda, Sarasvati, e também o Swami Vishnu Devananda, que fundou as escolas Shivananda. Bikram, o método de Bikram Yoga, da sala aquecida a 40 graus ou mais. E então do lado esquerdo nós temos o Krishnamacharya com Iyengar, Patabi Joyce, Indra Devi e Desika Char. Indra Devi terá sido a primeira mulher, ela era de origem russa, terá sido a primeira mulher a divulgar o yoga
digamos, no Ocidente. Uma das primeiras mulheres. E, portanto, esta é a história relativamente moderna, se nós compararmos ao cenário português, do nosso país, ou também em toda a Europa. Portanto, os registros que nós possamos ter do yoga não vão além de 70, 80 ou 90 anos para trás, uma vez que o yoga moderno entrou na nossa sociedade há relativamente pouco tempo, portanto 1890 para a frente. Bom, continuando com a nossa apresentação, muito de raspão, vendo aqui aquilo que já alguns de vós sabem, as 8 disciplinas do Yoga Clássico. Este também é um tema que eu costumo abordar em webinários ou videoconferências dedicadas. Não cabe agora fazermos aqui uma análise de cada um destes temas, porque vamos só ver de raspão que o Yoga Clássico de Patanjali, que tem estas 8 disciplinas, só para dizer que o Asana é apenas uma das disciplinas, a terceira. Nós temos Yama, Niyama, temos aqui dentro 10 preceitos que são éticas, que são comportamentos que o yogi deve assumir na sua relação com os outros e consigo próprio. Por exemplo, vou dar um exemplo apenas, a ahimsa, não violência a nível das suas ações, a nível dos seus pensamentos, mas também a nível das suas palavras. Então, temos Yama, Niyama, Asana, as posturas, o Pranayama, as técnicas de respiração e controle da energia vital, Pratyahara, abstração dos sentidos, Dharana, concentração, Dhyana, meditação e Samadhi, um estado de transcendência ou de superconsciência, equivalente também ao Nirvana budista. Bom, o yoga, como todas as outras filosofias espirituais da Índia, quer sejam ástica ou nástica, mas o yoga, sendo uma filosofia que está dentro daquilo que nós podemos aqui designar hinduísmo, se bem que a palavra hinduísmo também é uma construção moderna. Se vocês consultarem a Enciclopédia Britânica de 1887, se a memória não me falha, o termo hinduísmo não existia. Portanto, foi acrescentado mais tarde para designar aqueles indivíduos que vivem no Vale do Indo e que têm uma cultura diferente da nossa. Portanto, o termo hinduísmo não existe. E reparem, na Índia nós, se formos consultar o sânscrito mais uma vez, não encontramos a palavra hinduísmo. Nós encontramos a Sanatana Dharma e Darshana. Darshana significa visão, ponto de vista. Daí até temos uma religião que se chama hinduísmo, são coisas completamente diferentes. Esse também é um tema muito interessante explorar e ir por aí. Mas o nosso caminho agora, nesta videoconferência, leva-nos para a soteriologia e tecer apenas alguns comentários relativos a esta doutrina da salvação do homem. Ou seja, vem da religião esta questão soteriológica, que é perguntarmos aqui, questionarmos, será que o yoga acredita em Deus? O yoga tem um conceito de Deus? E nós vamos ver o seguinte, de facto, no yoga clássico, porque há vários tipos de yoga, conforme vimos no início deste webinário, há vários tipos de yoga, mas dentro da tradição clássica do yoga existem referências a uma palavra Ishvara, e Ishvara está previsto no capítulo 23, no capítulo 1. Portanto, os Yoga Sutras são 196 versos, ou 195 para algumas escolas, mas abstraindo essa polémica, temos 4 capítulos onde há 4 temas principais. O Samadhi, o Sadhana, o Kaivalya e o Vibhuti. Vibhuti Pada. Vibhuti Kaivalya. Portanto, por esta ordem. Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada e Kaivalya Pada. Assim é que é. São 4 capítulos. E no capítulo 1 temos os versos do 23 ao 29. No capítulo 2 temos o verso 1, 32 e o 45. Estes versos falam sobre uma entidade ou um estado de consciência que se chama Ishvara. Agora, este Ishvara não é o Deus criador das religiões do livro. Não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Ishvara não cria nada,
nem sequer destrói. Portanto, o conceito que nós temos aqui no yoga, do divino, e relativamente a este tema, há muitos livros sobre esta temática que poderíamos aqui referir, mas Ishvara provavelmente é um estado de consciência que os yogis conseguem alcançar. O texto fala-nos que Ishvara é o primeiro dos Purushas, ou é o rei dos yogis, ou o rei dos Purushas. As tradições Vaishnavas vão associar Ishvara ao Shiva, ao Krishna. As tradições Shivaitas vão associar o Ishvara a Shiva. Portanto, este Ishvara também poderíamos entrar aqui pela teoria dos avatares, mas aí estaríamos a sair do nosso foco principal. Mas fica só esta questão no ar. Quem é Ishvara? O que é Ishvara? Será que nós todos podemos alcançar um estado de consciência ou uma experiência metafísica a qual se designa por Ishvara? Ficam estas questões, porque respostas ao certo não as temos, uma vez que o plano psicomental que as práticas do yoga nos transportam situam-se para lá da mente, para lá do intelecto. E quando o indivíduo, de acordo com os textos e com os praticantes, quando o indivíduo se coloca num estado para lá do seu próprio ego, há uma dissolução da sua própria identidade como partícula. E há uma fusão dentro da mente cósmica. Portanto, essa experiência que nós podemos chamar, ou que pode começar no Samadhi, se bem que Samadhi, há vários tipos de Samadhi, com semente, sem semente, e portanto o Samadhi é o ponto de partida para que haja aqui um silenciar da mente e fazer criar algum espaço de silêncio na mente. E a partir daí começa uma outra experiência, que aquilo que Patanjali designa por experiência direta subjetiva. É uma experiência que não é mediada pelos sentidos. Bom, passando agora à regulamentação das escolas e dos instrutores, só para referir esta designação de Mota Pinto, esta definição, a relação jurídica em sentido amplo é toda a relação da vida social relevante para o direito, isto é, produtiva de efeitos jurídicos e, portanto, disciplinada pelo direito. A questão muito pertinente e muito atual é sabermos como é que nós vamos equiparar os profissionais de yoga e como é que os vamos enquadrar em termos de regulamentação, em termos de lei. Porque nós sabemos que há muitos e bons profissionais no mercado, e o yoga assume aqui uma dupla vertente. Por um lado, um indivíduo pode ser yogi porque se dedica diariamente à prática do yoga, ou pode ser apenas instrutor de yoga, por exemplo, dar uma aula por dia ou uma aula por semana. Ou até pode ser alguém que acumule essas duas funções. Mas a verdade é a seguinte, é que o yoga, utilizando uma terminologia inglesa, o yoga é uma commodity. Commodity é um objeto de troca económica. E para dar um exemplo bem claro, para que não fique nenhuma dúvida aí desse lado, há pessoas a dar aulas de yoga. E essas aulas têm um valor mensal. Há pessoas a dar aulas de mindfulness. Há pessoas a facilitar cursos de meditação. Portanto, há aqui uma relação económica sujeita às leis da oferta e da procura, mas também há aqui relações jurídicas entre os indivíduos, o instrutor e o seu aluno ou o seu adepto. Portanto, é isto que é preciso regulamentar. Não se pretende que o Estado venha dizer o que é o yoga, o que é a meditação, nem dizer o que é que as escolas devem ensinar ou não devem ensinar. O que é necessário é uma regulamentação que defina as regras claras de acesso à profissão de instrutor, a renovação dos títulos profissionais, a formação contínua, a defesa dos praticantes, um código deontológico, etc, etc, etc. Portanto, conforme eu referi, quais são os requisitos formais das escolas e características da formação. E quais são as condições de acesso à profissão de instrutor.
Bom, eu fiz aqui alguma pesquisa, tenho aqui comigo alguns regulamentos e leis, aliás, portarias e decretos de lei, desde logo começando pela Lei 39 de 2012, que aprova o regime da responsabilidade técnica pela direção e orientação das atividades esportivas desenvolvidas nos lugares de manutenção física, nas áreas de manutenção física, ou seja, fitness, estamos a falar de ginásios, de academias, clubes de saúde. Health Club. Portanto, o que a lei vem dizer é o seguinte: há aqui duas figuras jurídicas, uma é o diretor técnico e o outro é o TEF, que é o técnico do exercício físico. E nós temos práticas de yoga em ginásios, em academias, em clubes, em associações, em vários lugares. Por isso é que me parece que este regime jurídico destas atividades poderá, digamos aqui, poderá, temos que começar por algum lado no nosso estudo. E reparem, este também é um estudo que eu estou ainda a desenvolver, porque a minha formação tem a ver com o direito, eu sou jurista, mas também sou instrutor de yoga e também sou um aprendiz e um estudante de yoga. Agora, esta Lei 39 de 2012 vem, de facto, fazer aqui um enquadramento nestas profissões. Só para referir aqui um artigo muito interessante, a lei fala no artigo 7º: planear e descrever, orientar e conduzir tecnicamente as atividades, avaliar a qualidade dos serviços prestados. Competências dos profissionais, os formadores, o perfil profissional, unidades curriculares, as formações e a carga horária. Estamos no artigo 12. Depois no 14, vem dizer, o 14, número 2, vem dizer que o título profissional caduca sempre que o seu titular não frequente com aproveitamento, no período de 5 anos, ações de formação contínua. Significa isto que, transpondo agora no caso do yoga, no caso dos facilitadores de todas estas áreas do yoga e não só, o mindfulness, a meditação e outras filosofias, é importante nós percebemos que é necessário uma atualização constante, uma atualização anual, uma atualização. A lei fala de 5 em 5 anos, parece-me que é pouco. Por outro lado, temos também aqui a Portaria 36. A Portaria 36 de 2014 vem, no fundo, regular tudo o que é, ou tipificar as formações, as unidades de crédito e quem é que faz o registro destas unidades de crédito. O artigo 2º fala em e-learning, e-learning, formação à distância, formação presencial e define o que é uma unidade de crédito. Uma unidade de crédito corresponde a 5 horas de formação presencial e 10 horas de formação à distância. As formações podem consistir em cursos temáticos, seminários, conferências, workshops, clinics. Podem ser à distância ou podem ser presenciais, não é? E a lei fala aqui no número 4, diz que são necessárias 5 unidades de créditos, 5 unidades de crédito para revalidar o título profissional. Quem faz o averbamento ou a comunicação destas formações contínuas é o Instituto Português do Desporto e Juventude. E, para efeito, o artigo 10º refere a uma plataforma eletrónica criada para este efeito. Portanto, estamos a ver que estes profissionais do exercício físico que trabalham nos spas, trabalham nos ginásios, nas academias, eles já têm uma determinada regulamentação, a sua profissão está tipificada e tem um conjunto de regras. Agora, nós estamos aqui à procura do regime jurídico que poderia ser aplicado ao yoga. A lei 248B é um bocadinho diferente. O âmbito tem mais a ver com o regime jurídico das federações desportivas e as condições para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva. Muito interessante também esta lei, vale a pena investigar e eu também estou aqui dentro deste processo e que é um processo contínuo para ver se consigo inserir alguma desta informação na minha dissertação. Bom, acontece que eu pesquisei no Instituto de Desporto, fui ao site, bem recentemente, em 27 de outubro de 2016, e no título de exercício físico, o TEF, o título de técnico de exercício físico, nós encontramos no site
esta questão que diz assim, em baixo diz: estão fora da aplicação do presente regime jurídico as seguintes atividades. Atividades de yoga. Ou seja, por um lado, o legislador dá uma no cravo e depois dá outra na ferradura. Por um lado, ensina-se yoga em ginásios. Por outro lado, não se pede qualquer formação a nível do yoga. Eu já vi um anúncio no jornal de um grande ginásio que está a operar, uma marca internacional, mas que está a operar em Portugal, a pedir um instrutor de yoga e pilates, em que os requisitos para exercer essa profissão são licenciatura em Educação Física e um curso de pilates. E ficou por aí o anúncio. E agora a minha pergunta é a seguinte: onde é que está a formação em yoga? Portanto, o que me leva a crer que há muito boas pessoas a ensinar nos ginásios, mas que não sabem nada de yoga. Mas já vimos que nos ginásios a atividade de yoga que se lá ensina tem a ver com posturas. Não se vislumbra e não se sabe, pelo menos que eu conheça, de ginásios que ensinem meditação ou técnicas de caráter mais psicoespiritual. E teríamos a figura jurídica do instrutor de yoga, mindfulness, de meditação, seja o que for, que teria outras competências. Bom, esta regulamentação das escolas e dos instrutores é muito interessante, é um tema moderno e recente. Não há grandes progressos nesta área. Eu recordo que, por exemplo, as leis das medicinas naturais ou das medicinas não convencionais também demoraram em Portugal 10 anos para serem regulamentadas e, portanto, foi um processo moroso e difícil para os próprios profissionais envolvidos nessas áreas. Portanto, dentro do yoga, do mindfulness, da meditação, por exemplo, o xamanismo, o reiki, que já é praticado em hospitais, o yoga também é praticado em centros de saúde. Portanto, todas estas áreas carecem de alguma regulamentação a bem da comunidade, a bem dos próprios praticantes. E por falar em praticantes, nós temos que reconhecer aqui direitos e obrigações. Os praticantes de yoga podem experimentar diversas escolas, questionar os seus professores, fazer comparações, saber os percursos dos seus instrutores, perguntar-lhes que tipo de yoga é que vão praticar, perguntar se podem praticar yoga ou se não podem. E cabe ao instrutor respeitar o seu aluno e o aluno ou o praticante deve ser respeitado por colegas e professores. Não devem estar sujeitos a dogmas, sejam eles religiões, sistemas de alimentação, sistemas políticos, etc, etc. Portanto, há aqui também muito trabalho a fazer no sentido de definir um corpo normativo que seja aplicado aos praticantes de yoga e, por exemplo, ter uma entidade em que o praticante se possa queixar ou possa reclamar. E esta reclamação deverá ser feita de forma escrita. Não se sujeitar a alinhamentos corporais que o magoam. Se um dos princípios do yoga é a ahimsa, não violência, não se percebe, ou com muita dificuldade é que se vai entender, que hajam alinhamentos corporais que possam magoar os praticantes de yoga. E todos nós, provavelmente, sabemos de histórias, felizmente não muito frequentes, mas de histórias que, por causa de alinhamentos vigorosos, a pessoa se magoou numa aula de yoga. E outros, quer dizer, há muitos direitos que poderíamos aqui falar e desenvolver de uma forma mais sistematizada. Em termos de oportunidades de trabalho para aqueles que se querem dedicar a este ensino profissional do yoga, há aqui várias vertentes. Por um lado, há a formação de instrutor a nível técnico, mas também a nível académico. Hoje em dia, nós já temos, por exemplo, eu estou ligado aqui a uma universidade, a Universidade Lusófona, e nós temos aqui uma pós-graduação que vai arrancar agora em novembro sobre Dharma do Buda, filosofia do yoga, filosofia e práticas do yoga e sânscrito.
e que também dá ECTS, créditos universitários. Temos também, aqui na Quinta do Anjo, Ashrama, formações específicas para instrutores de yoga, mas eu costumo dizer às pessoas, e eu não quero estar aqui a vender o meu peixe, mas eu costumo dizer às pessoas que, se estão interessadas nessas áreas, façam o trabalho de casa, procurem, vão conhecer várias escolas, peçam currículos dos instrutores, falem com os formadores, visitem os locais, comparem os preços, procurem na internet a opinião dos praticantes, etc. Há oportunidades, agora para concluirmos a nossa sessão, há oportunidades para bons instrutores de yoga que queiram evoluir na sua carreira profissional e também queiram evoluir como yogis e fazendo dentro de si uma mudança que poderá influenciar a sociedade que está à sua volta, nomeadamente começando pela família mais próxima. Portanto, esta é a prática espiritual, o sadhana, que também pode, nos dias de hoje, deve ser conjugada com a prática profissional. O yoga, como vimos no início, tem uma componente espiritual do próprio indivíduo, mas também na relação com o outro, e também tem aqui uma determinada componente profissional. E é isto que estamos a falar agora. Estamos a falar da componente profissional ou a componente do ensino profissional das técnicas do yoga. Há oportunidades em escolas, em ginásios, em academias e associações. Há pessoas que abrem o seu espaço próprio. Há pessoas que trabalham em part-time, outros trabalham a tempo inteiro. Eu conheço pessoas que se dedicam ao yoga a tempo inteiro. Por exemplo, eu larguei a advocacia e dediquei-me a tempo inteiro ao ensino do yoga, mas também há colegas meus que o fazem em part-time, dão aulas ao final do dia. Fica aqui então, para concluir, um link que tem a ver com podcasts, são pequenos áudios em que eu fiz entrevistas a vários instrutores de yoga, para também que pudessem partilhar a sua visão do yoga, o seu percurso formativo e dicas para aquelas pessoas que estão lá em casa a escutar, para essas pessoas poderem saber o que fazer nas práticas de yoga e como escolher um instrutor de yoga. Temos também o portal, pode ser acedido aqui em membros.quintadoanjoashram.org. Da minha parte é tudo. Até ao próximo webinário e Namastê.